senti no coração de partilhar sobre esse livro, e é justamente para a gente se alinhar com esses propósitos do Criador para a nossa vida, para a gente não só finalizar o ano de 2025 com propósito, mas iniciar os próximos anos que virão, né? Eu não vou nem dizer que é só o ano de 2026, mas é um livro que é para a vida, né? É um conhecimento que é para a vida. Então, que a gente possa viver, né? Finalizar esse ano de 2025 com mais propósito e a partir dos próximos anos que virá, darmos continuidade a esse propósito e viver cada vez mais com consciência, com propósito, alinhado a esses projetos divinos, né, do Criador para a nossa vida. Por que esse livro? Havia muitas coincidências que me levaram a escolher esse livro para estar aqui fazendo essas partilhas pela manhã com vocês. E uma delas é que eu já fiz esse livro, como eu falei, 3 vezes. E é um livro que ele fala que é bom você fazer em grupos, para ter essa comunhão, essa partilha, essa troca. E a primeira vez que eu fiz sozinha, que foi em 2022, tem muito tempo que eu fiz ele, em 2022. Em 2023 eu fiz em trio e esse ano, no meio desse ano, eu fiz em dupla. E foi muito interessante, porque por mais que eu já fiz ele 3 vezes, todas as vezes que eu fiz, eram uns insights diferentes, porque eram momentos diferentes da minha vida que eu estava ali vivendo, as pessoas que estavam fazendo comigo, então as partilhas também eram diferentes. Então, dependendo do contexto da sua vida, independente se você já fez o livro ou não, ele pode mudar, porque ele vai despertar em você insights diferentes, consciências diferentes e um sentimento diferente. Então, independente se você já fez ele, pode fazer mais uma vez, que sempre vai agregar algo novo. E foi interessante que no meio desse ano, depois que eu terminei de fazer em dupla o livro, eu senti no coração de comprar ele de presente para uma amiga de aniversário. E foi quando eu comprei ele pela internet e mandei enviar lá direto na casa dela. E na hora que eu estava fazendo um pagamento na internet, eu senti no coração que eu devia fazer lives todos os dias desse livro, criar uma comunidade assim online, com lives, todos os dias pela manhã, com as práticas diárias do livro. E eu senti isso muito forte no coração, isso em maio desse ano. E aqui estou hoje. Antes de iniciarmos aqui o livro, quero deixar claro que essa nossa jornada, a partir de agora, no livro Uma Vida com Propósito, não tem a ver com religião, independente se o livro ele traz essa abordagem mais cristã. Aqui eu vou falar nós vamos partilhar sobre espiritualidade prática, consciência, sobre essa presença divina, simples, verdadeira na nossa vida, independente da crença individual de cada um. O que vamos viver aqui é para qualquer pessoa que deseja despertar o que Deus já colocou dentro de si. Então vamos lá? Dia 1. Tudo começa com Deus. Você não é o foco. Por mais lindo que você seja, por mais belo que seja o seu trabalho, você mesmo não é o foco aqui nessa vida. Essa procura desse propósito de vida, ela vem intrigando muitas pessoas por milhares de anos. E eu mesma, quantas vezes eu passei minha vida aí buscando pelo propósito de vida. Mas muitas vezes a gente já inicia essa procura do ponto de partida errado. A gente inicia essa procura desse propósito a partir de nós mesmos, fazendo perguntas muito egocêntricas, como por exemplo, o que eu quero ser? O que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições e os meus sonhos para o meu futuro? Então a gente inicia essa busca
pelo nosso propósito da vida, muitas vezes, a partir desse ponto de partida errôneo, porque a gente inicia a partir desses questionamentos muito egocêntricos, voltados somente para a nossa realização. E esquecemos de que nós fomos criados para um projeto maior, muito maior do que os nossos próprios planos. E não há nada de errado em você querer alcançar os seus planos e os seus objetivos pessoais, mas você querer concentrar a sua vida somente em si não vai fazer com que você desvende, né, se revele para você qual é o seu propósito de vida, porque nós não fomos criados para viver concentrados somente em nossos planos, mas para participar dos planos daquele que nos criou. E é por isso que quando a gente tenta construir o sentido da nossa vida sozinhos, a nossa alma se cansa. Mas quando nós voltamos o olhar para o Criador, para quem nos criou, aí sim a nossa vida começa a ter mais clareza, mais sentido, mais ordem, tudo começa a ter um novo sentido. É como você pegar uma máquina nova que você desconhece, que você não sabe para que ela serve, você não sabe qual o propósito daquela máquina e nem a máquina vai saber te dizer qual é o propósito dela. Então muitas vezes você tem que voltar lá para quem criou aquela máquina ou procurar o manual de instruções dela, né? Como a gente não nasce com o nosso manual de instruções dessa belíssima máquina que nós somos, muitas vezes a gente tem que voltar o olhar lá para o Criador, para quem nos criou, porque só Ele saberá dizer quais são os propósitos maiores que Ele tem para essa máquina linda, belíssima, atuar aqui nessa vida. Então, muitas vezes a gente tem que voltar esse olhar lá para as origens, para quem nos criou. O seu propósito de vida, ele é muito maior do que a sua própria realização pessoal, do que a sua própria felicidade egocêntrica, do que a sua família, do que até mesmo os seus mais extraordinários sonhos e objetivos. E eu até postei recentemente, como eu falei, um vídeo falando sobre o propósito. E no vídeo eu trouxe exatamente isso, porque se você não consegue olhar para o outro, se você não consegue amar o outro, se você só consegue pensar em si mesmo, é aí que você se perde. É aí que você não vê sentido na vida. Porque o seu propósito, ele não é com você. Você não é o foco, mas é através de você. Então, se você não consegue amar o outro, se você só consegue olhar para si mesmo, concentrar os seus planos, concentrar os seus objetivos somente em sua somente em sua realização pessoal, é aí que você se perde, é aí que você não vê sentido, porque o propósito, ele nasce do amor. E o amor é que nos leva em direção ao outro. Então, enquanto o que você faz, você não faz com essa intenção de amar e de servir, é aí que o seu propósito não ganha vida. É aí que você fica perdido. Muitas vezes a gente acha que o nosso propósito é somente o que a gente faz. É o nosso trabalho, é o nosso cargo, é a nossa função, são as nossas realizações egocêntricas pessoais. Mas o livro, ele nos convida primeiro a olhar para a nossa fonte, a trazer esse olhar para o Criador, para Deus, para quem nos criou. E a partir disso, você despertar essa consciência dentro de si de quem é você para Deus, de quem é você para o seu próprio Criador, de quem é você, de qual é a sua real identidade e desse valor que você carrega dentro de si e despertar em si esse seu potencial de amar, porque não tem como você viver os seus propósitos de vida se você só concentra todos os seus planos somente em si,
se você não consegue olhar para o próximo, se você não consegue amar o próximo, você não consegue viver os propósitos de Deus para a sua vida. Porque o seu propósito, ele se manifesta, ele se revela através de você, através dessa intenção de amor e de servir, que atravessa o que você faz, independente do que você faz. Então, o seu propósito não é exatamente o seu cargo em si, mas é essa intenção que atravessa o que você faz. E é aí que a gente se perde, porque muitas vezes a gente começa essa busca pelo propósito com perguntas muito egocêntricas, com esses questionamentos egocêntricos muito voltados para o externo. E eu falo mesmo por mim, o quanto que por muito tempo eu busquei fora o que Deus já havia plantado dentro de mim. O quanto que nós nos perdemos diante de tantas distrações externas, o quanto a gente se perde em meio a comparações, em meio a essas distrações externas. Quando eu estava na arquitetura, foi muito interessante, porque eu atuei como arquiteta por 7 anos e durante a arquitetura eu sempre senti no meu coração que eu não estava ali exercendo o meu propósito, que eu tinha que mudar de profissão, que eu tinha que fazer uma transição de profissão, que eu tinha que seguir um novo caminho. E era muito interessante porque mesmo aquilo pulsando muito forte dentro do meu coração, ainda assim eu não conseguia, ainda assim eu estava muito presa à arquitetura. Por quê? Olha o que acontecia. Eu sabia dentro de mim, meu coração me pulsava aqui dentro que eu tinha que começar a seguir novos caminhos. Mas aí eu entrava nas redes sociais e aí eu começava a ver aqueles projetos maravilhosos, eu começava a ver aqueles arquitetos maravilhosos e eu falava, não, Lívia, isso aqui é para você. Olha que profissão belíssima, olha esse arquiteto, olha esses projetos, olha que coisa linda, olha que belo isso combina muito mais com você, para que você vai sair disso, para que você vai mudar de profissão? Então, por muito tempo, eu entrava nas redes sociais e eu ficava ali me comparando com aqueles outros arquitetos, com aqueles projetos, e eu falava, não, eu quero isso para mim, porque eu era muito presa, condicionada ali, aquelas aparências da profissão. Ou então aparecia um projeto para mim e eu fazia o projeto e eu ficava tão encantada com aquele projeto que eu falava assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e muito voltado muito pro externo. Por mais que durante a minha fase, né, como arquiteta, eu já tinha esse olhar para os espaços físicos como um templo sagrado, né, o nosso lar como um templo sagrado, os espaços físicos com alma, com sentido, não só voltado para ambientes físicos, né, mas sim para o que eles podem despertar de sentimentos dentro de nós. Por mais que eu já tivesse um olhar assim para a arquitetura, ainda assim o que me mantinha presa ali era quando eu entrava nas redes sociais e começava a me comparar ali com todos aqueles outros arquitetos, com aqueles projetos, e eu ficava imaginando, não, um dia eu vou conseguir chegar nesse ponto aqui, eu também posso. Olha que projeto belo, olha que belíssimo, olha que profissão linda, que profissão chique. E quanto que a gente vai ficando presas a esses condicionamentos, a essas distrações externas. E aí o que eu tive que fazer? Desativei as minhas redes sociais por 2 anos. Fiquei 2 anos com as minhas redes sociais desativadas para eu poder começar a fazer essa transição de profissão. Por quê? Porque o meu coração me falava uma coisa, mas quando eu ia para a vida, para as distrações da vida, as distrações da vida me empurrava, me julgava, me condicionava a outras coisas que me afastavam cada vez mais para eu viver esses propósitos que Deus havia sonhado para mim. Então a gente tem que ter muito discernimento, né, muita sabedoria mesmo para poder impor esses limites, né, com relação a essas distrações
externos, porque muitas vezes o que nos impede de viver os nossos sonhos são as distrações externas que nos impedem de viver os verdadeiros sonhos, né, do Criador para nossa vida, que são sonhos muito mais, assim, eu falo por mim, tá, gente? Sonhos muito maiores e extraordinários do que você pode pensar com essa sua mente, imaginar com essa sua mente limitada. Então foi só quando eu desativei minhas redes sociais, cortei essas distrações externas e voltei o olhar para o meu coração e respeitei a minha intuição, respeitei o meu coração, que o propósito começou a se revelar para mim. Mas ainda assim, em meio a todo aquele movimento, eu ainda estava muito preocupada com essas minhas realizações pessoais. Até que eu passei por um processo muito profundo que me levou a esse despertar mais elevado, espiritual, e que me revelou que a vida não era sobre mim, mas sim sobre o que Deus podia fazer através de mim. Então, mais uma vez, você não é o foco, você não é o foco, porque viver com propósito não é sobre usar Deus para realizar os seus planos, mas sobre permitir que Deus nos use para realizar os planos dele. Não é sobre você fazer a vida caber nas suas vontades, mas sobre deixar que a vontade dele dê forma à sua vida. E quando entendemos isso, tudo começa a ganhar sentido. Isso não está no livro, mas senti de compartilhar aqui com vocês que existem 3 dimensões do propósito. O propósito primário, que ele é o propósito que está atrelado ao nosso ser, é o propósito que vem da nossa essência, o propósito que nasce dessa identidade espiritual, dessa nossa luz, dessa nossa consciência. Quando você desperta em si essa consciência de quem é você para Deus, de quem é você para o Criador, quando você desperta dentro de você esse seu potencial de amar, e quando você desperta dentro de si essa consciência do valor que você carrega dentro de si. Então, o propósito primário, ele está relacionado ao nosso ser, à nossa essência, a essa identidade espiritual que nós temos. Tem o propósito secundário, que está atrelado ao fazer. É o modo como os seus dons, os seus talentos, a sua profissão transborda em serviço, em contribuição, essa sua essência. Então é a manifestação externa do propósito primário, da sua essência, através do seu servir, dos seus dons, dos seus talentos. E o terceiro propósito, que é o propósito supremo, que é quando o seu ser e o seu fazer se alinham a um propósito mais elevado e divino. É quando a sua essência ela passa a servir com aquilo que Deus colocou dentro de você. E é exatamente isso que o livro nos convida, que é você alinhar a sua essência, a sua verdadeira identidade, a sua identidade espiritual, aos seus dons, aos seus talentos, aos seus fazeres, ao seu servir. E a partir dessa integração entre a sua essência e o seu servir, você viver os propósitos mais elevados, esse propósito supremo pelo qual você foi criado a viver. E muitas vezes, para viver esses propósitos mais elevados de Deus em nossa vida, muitas vezes a gente tem que abrir mão de certas vaidades, de certos luxos. E quando eu falo aqui abrir mão de certas vaidades e certos luxos, eu falo no sentido de que, por exemplo, há uns 10 meses atrás, eu já havia sentido no meu coração de começar a fazer esses encontros matinais aqui pela manhã.
né? Até mesmo quando eu comprei o livro que eu compartilhei com vocês, comprei o livro para minha amiga no meio do ano. Então ali uma sementinha já havia plantado. Então eu já havia sentido esse chamado dentro do meu coração. E eu fazia? Não fazia. Por que que eu fui só protelando? Pensa, eu fiquei 10 meses deixando de fazer algo que o meu coração já estava me chamando para fazer há muito tempo. Por que que eu não fazia? Por conta dos meus luxos e das minhas vaidades. Porque eu já tinha uma rotina matinal pronta. Eu já acordava todos os dias cedo, meditava, orava, ia para academia, da academia eu voltava, tomava café, tomava um banho e aí eu ia trabalhar. Então, onde que eu iria começar a colocar algo novo nessa rotina para eu dedicar esse tempo aqui para vocês? Né? E eu fico pensando quem é mãe, né? Imagina as mães aqui que me seguem, que ainda tem a rotina dos filhos, a rotina do marido, né? E eu ainda era só comigo mesma, né? Então, assim, aonde que eu iria conseguir colocar agregar algo novo nessa minha rotina? Eu ia ter que acordar mais cedo, eu ia ter que abrir mão de alguma coisa, seja o café da manhã, seja a academia pela manhã. Então, eu ia ter que organizar a minha rotina para isso. E isso é você abrir mão de luxos, e isso é você abrir mão de vaidade, você abrir mão do seu orgulho para você viver o que Deus para você viver os chamados de Deus na sua vida. Então, viver esses propósitos mais elevados de Deus na sua vida requer que você abra mão desses luxos, de algumas vaidades, para você se alinhar a esses propósitos dele na sua vida. E nem sempre é sobre você fazer somente o que você quer. Muitas vezes, porque quem faz só o que quer é criança, né, gente? Criança que faz só o que quer. O adulto, maduro espiritualmente, ele faz o que deve ser feito e não só o que ele gosta, só o que agrada a ele. Não, o adulto maduro espiritualmente falando, ele faz o que deve ser feito e não só o que lhe agrada, que traz satisfação ali naquele momento, né? Então é realmente você abrir mão de alguns luxos. Por exemplo, ontem eu fiquei o final de domingo estudando para estar aqui hoje com vocês, estudando o livro, poderia estar assistindo um filme. Hoje pela manhã eu tô aqui sem tomar café da manhã até agora. Então eu falo nesse aspecto, né? E para finalizar, como diz aqui no livro, esse não é um livro de autoajuda que vai te ajudar a encontrar a sua carreira, o seu propósito profissional. Ele não é um livro de autoajuda. Ele até fala algo muito belo em que ele diz: edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. É claro que tudo isso pode sim nos ajudar a trazer consciência, né? Esses livros de autoajuda, histórias inspiradoras, tudo isso nos traz consciência, nos traz insights, pode sim nos ajudar a ter realizações, ser bem-sucedidos, mas entre ser bem-sucedido e viver os propósitos mais elevados e divinos para a sua vida, são coisas muito bem distintas, são coisas bem diferentes, porque você pode sim alcançar os seus objetivos pessoais, tornando-se uma pessoa de sucesso pelos padrões do mundo, né, de acordo às condições do mundo, e ainda assim estar totalmente distante dos propósitos pelos quais você foi criado. Então, o propósito não é só sobre você elevar o seu ego, né, as suas realizações pessoais, é sobre você alinhar a sua alma a esse propósito mais elevado. Não é sobre o que você conquista, mas sobre quem você se torna diante a Deus. E quando essa verdade toca o seu coração, a vida começa a ganhar um novo sentido. Gostaria de propor uma pequena prática para finalizar, que não tem aqui no livro,
Então, por alguns instantes, fiquem em silêncio, podem fechar os olhos, coloquem as mãos sobre o coração e respire fundo e diga em oração: Senhor, alinhe o meu coração ao teu. Abra os meus olhos para o teu propósito e conduza os meus passos segundo a tua vontade. E que a tua presença seja a minha direção. Permaneça alguns instantes sentindo essa entrega. Perceba o coração repousar. É o início de um novo modo de viver. Eu vou deixar escrito aqui, aliás, eu posso até tirar uma foto para vocês sobre a reflexão e a pergunta para meditar que o próprio livro deixa aqui. Ele sugere para cada dia, que está aqui no finalzinho. Eu vou compartilhar aqui uma foto com vocês para vocês levarem para o dia de vocês. Tema para reflexão: eu não sou o foco. E perguntas para meditar: apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Então, leve essa pergunta e essa reflexão para o dia de vocês. Aqui também traz um versículo para memorizar. Eu vou compartilhar também.